Olá, seja muito bem-vinda. A ideia dessa aula aqui é te munir de estratégias, de dicas importantes para você estar lotando a agenda da tua clínica de estética, aumentando as tuas vendas, né? Afinal das contas, a agenda representa novos clientes e novos clientes representam um maior faturamento aí na tua empresa, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula aqui. Se você não me conhece, né? Eu me chamo Aleph, eu sou fundador da Triunfo Assessoria de Vendas. A nossa praia por aqui é desenvolver uma máquina de vendas para os negócios que a gente atende. A gente faz isso atraindo clientes em potencial através de anúncios patrocinados e treinando o time comercial dessas empresas. Então, de um lado, você precisa atrair clientes, mas se você não tiver um time comercial, uma equipe de atendimento qualificada, pode ser que você comece a desperdiçar todo o trabalho digital que foi feito. Então, a gente trabalha aqui esses dois remos, esses dois pilares super importantes. Então, aí tem mais algumas informações a meu respeito, né? Já tenho aí uma trajetória com mais de 2 milhões de reais investidos em anúncios de diversos negócios que a gente já atendeu ao longo dos anos. Então, tem mais algumas informações. Se você quiser me seguir lá no Instagram, é só digitar por walef.oliveira. Então, segue lá e se conecta para a gente trocar uma ideia. Primeira coisa, então, vamos começar. Antes de mais nada, você precisa arrumar a sua casa. E aí a casa aqui eu coloquei entre aspas, porque é a sua casa digital. Não faz sentido a gente conversar sobre uma estratégia para atrair novos clientes, sendo que existem ainda questões básicas que você ainda não consertou no seu negócio. Tá? Então, eu separei aqui pelo menos 5 pilares importantes dessa higiene que você precisa fazer na sua casa digital aí, tá? E o primeiro deles é em relação à tua identidade visual, tá? Quando eu entro lá no teu Instagram, como que está a tua identidade? Quais são as cores? Existe uma cor pré-definida? A logomarca? A logomarca está aparente? Está simples de entender? As cores da tua empresa? Né? As fontes estão pré-definidas? Quando a gente bate o olho na tua logomarca, a gente consegue ver uma ligação clara com o serviço que você presta ou está uma coisa muito fora, tá? Então, primeiro ponto, identidade visual. Se você acha que ainda tem, vamos dizer assim, ainda está em dúvida sobre essas questões relacionadas a cores, eu sugiro que vocês busquem um profissional da área de design para poder ajudar você nessa missão de organizar a identidade visual da tua empresa, tá? O segundo pilar, para a gente ter uma casa bem bacana aí, né, pra gente, antes da gente convidar os nossos visitantes, e evitar que eles cheguem, mas ao mesmo tempo saiam porque não gostaram da experiência nessa tua casa digital aí, é em relação ao posicionamento. De que maneira você gosta de se posicionar? Qual é o teu posicionamento perante o teu público nas redes sociais, na internet? Você gosta de interagir com ele de uma maneira mais extrovertida? Você gosta de interagir de forma mais profissional? Como é que você gosta de interagir com ele? Existe um posicionamento que você já tem ele como pré-definido? Esse posicionamento ele vai ditar a maneira pela qual você vai compartilhar o teu conteúdo. Então, não faz sentido se você gostaria de se posicionar de uma maneira super séria e profissional, ficar colocando muitos vídeos engraçados e coisas muito extrovertidas, né? Então, é importante ter um posicionamento para buscar um meio termo entre essas questões. Beleza? Então, para essa organização aí da sua casa, em relação às tuas redes sociais, mais especificamente sobre o teu Instagram, como é que tá? Se eu bater o olho aqui agora lá no teu Instagram, dos primeiros 10 segundos, quais vão ser as primeiras percepções que eu vou ter dele? Como que tá a foto do teu Instagram? Tá atraente, tá visível, né? Tá bacana? Como que anda a biografia? Se eu fizer a leitura da biografia da tua empresa, fica claro quais são os serviços que você presta, qual é o problema que você resolve, qual é a transformação que você realiza nos seus clientes? Se eu quiser entrar em contato com a tua empresa, o link que está na bio facilita a jornada do clique da bio para falar com vocês via WhatsApp, por exemplo, ou está algo meio confuso, cheio de opções? Na tua vitrine, eu consigo identificar o serviço que você presta, eu consigo identificar com facilidade no teu Instagram a localização da tua empresa, eu consigo ver possíveis clientes que você já atendeu, o serviço que vocês prestam, isso está tudo claro. Porque se
Se a resposta for não, eu sugiro que você comece agora a visitar perfis que você adora, que você valoriza, que você admira bastante, e comece a analisar esses perfis, como eles estão se posicionando, e modele. Você não precisa fazer igual, mas você pode pegar configurações semelhantes a esses perfis e trazer para o teu perfil também, para ficar bem atraente, ficar bem bacana. O quarto pilar, e esse é muito importante também, é quando a tua empresa está presente no Google. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Muitos negócios que eu assessoro aqui, quando a gente vai fazer uma varredura, sequer a empresa está aparecendo no Google. Então, nesse momento que você está vendo essa aula aqui, tem pessoas digitando lá, clínica de estética no bairro tal, clínica de estética na cidade tal. Ela está identificando, está aparecendo a tua empresa lá. Se você observar, vai aparecer. Se você pausar essa aula agora e fizer uma busca aí, você vai ver que os primeiros resultados são patrocinados, são de empresas que estão comprando anúncios, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas existe uma outra ficha, tem várias estrelinhas e avaliações das clientes que foram atendidas dessas clínicas. Isso é de suma importância para que você, de fato, possa se posicionar na internet, para que o cliente consiga te encontrar lá e, melhor do que isso, para que ele consiga também ver a avaliação de clientes que você já atendeu e isso possa acrescentar, possa gerar valor e gerar confiança nele ao buscar fazer os teus serviços aí na tua clínica de estética. Tá? Então, se você não tem cadastro no Google Negócios, sugiro que você faça isso para ontem, né? Se você não sabe nem para onde vai, depois você pode contactar alguém, acessar nosso site, falar com alguém aqui da nossa equipe, que a gente vai te ajudar nessa missão. Mas, assim, é simples fazer, você não precisa pagar absolutamente nada, só precisa investir um tempinho ali para fazer o cadastro. Muitas vezes a verificação é rápida, outras vezes você precisa enviar uma carta via correios, para validar o teu negócio, mas isso precisa ser corrigido urgentemente. E o quinto pilar fundamental que eu sugiro você ter é um website. Nós estamos aí 2024. Ter um site já não é mais espetacular. Eu acho que eu diria que ter um site hoje é mais que a sua obrigação, né? Então, seja um site simples ou um site mega elaborado, é importante ter nesse site a descrição dos seus serviços, um pouco sobre a tua história, para que os teus clientes para os clientes, os potenciais clientes que se conectarem com você, conseguirem ter uma visão geral sobre a tua marca e sobre a tua empresa. Beleza? Então, antes de mais nada, faz essa higienização completa da tua casa para que vocês possam caminhar no sentido de buscar mais clientes e aumentar o teu faturamento. Beleza? Agora vamos falar da primeira categoria, né, que eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa aula, que é quanto à atração. Não tem como você aumentar, obviamente, o faturamento do teu negócio se você todo santo dia não está atraindo novos clientes, né, potenciais, te chamando no WhatsApp, chamando no seu direct, ligando para a tua empresa, enfim, é muito difícil, tá? Então, existem duas maneiras de você fazer isso. Você pode investir muito tempo da forma orgânica e você pode investir tempo investindo na atração paga ou patrocinada, certo? Quais são as características entre elas? O primeiro delas é a orgânica. Produção de conteúdo diária, se você quer construir um conteúdo, quer começar a atrair novos clientes, mas não quer investir, né, comprar anúncios, você vai precisar se dedicar diariamente em produzir conteúdos que chamem a atenção, que engajem nas redes sociais. E o resultado, ele costuma vir a médio e longo prazo. Então, demora um pouquinho até você conseguir engajar, por exemplo, viralizar um Reels nas redes sociais e muitas pessoas entrarem em contato com você. Então, aqui você acaba tendo que ter uma maior capacidade criativa, tem que estar toda hora pensando em ideias de como gerar um conteúdo que atrai a audiência, né? Para que esse conteúdo seja compartilhado e você consiga captar, atrair novos clientes para a tua clínica. Mas existe um probleminha aí que é em relação aos públicos aleatórios também. Às vezes você atrai muita gente, só que essas pessoas não moram próximo da sua clínica, ou moram numa cidade vizinha, ou possuem uma configuração de perfil que não tem nada a ver com o seu público-alvo. Às vezes você está atrás do teu principal serviço aí, você atende pessoas entre 30
a 45 anos e você está atraindo com esse teu conteúdo pessoas de 15 a 23 anos. Então, acaba tendo esses desafios. Mas é possível, se você se dedicar, postar um Reels todo dia, desenvolver um conteúdo estratégico focado para o teu público-alvo, uma hora você vai conseguir atrair diversos clientes de forma orgânica. Dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. A segunda forma, né, e a que a gente mais trabalha aqui internamente na assessoria, é a paga. Por quê? Porque a produção de conteúdo é específica. Eu posso produzir conteúdos intencionais voltados para a venda. Então, dependendo do funil de venda, né, do caminho que a gente quer que o cliente trilhe para se conectar com a tua empresa, a gente pode fazer vídeos mostrando a tua empresa, mostrando os serviços, mostrando os diferenciais do teu atendimento, mostrando os diferenciais dos teus produtos, gerando valor para um público específico, né? Diferente do trabalho orgânico que acaba atraindo pessoas meio que aleatórias. Então, os resultados acabam vindo de forma mais rápida e você tem menor necessidade criativa. Como os conteúdos são direcionados, você não precisa estar toda hora produzindo conteúdo, você vai produzir conteúdos específicos para a estratégia que a gente elaborou, né? Para direcionar esses clientes para você e atrair clientes que façam sentido para você. Tá? Então, existem essas duas maneiras. No mundo ideal, seria interessante trabalhar as duas, mas eu sugiro fortemente que você comece a investir em anúncios patrocinados. Comece a acelerar as vendas do teu negócio pagando por anúncios, tá? E aí, quando a gente fala dessas estratégias, existem dois caminhos que você pode trilhar. O primeiro caminho é você sozinho, né? Ou sozinho, não sei se você é dono da clínica aí, mas se você trilha, é possível trilhar esse caminho sozinho. Só que você vai ter um menor. Qual é a vantagem? Você vai ter menor investimento financeiro. Você não vai precisar pagar ninguém para fazer isso para você, beleza? Só que você vai ter a necessidade de investir mais em aprendizado. Você vai precisar comprar cursos, ter acesso a novas aulas, investir bastante tempo e dinheiro em aprendizado para você conseguir isso. Né? Você acaba tendo, com isso, um risco mais alto de desperdício de verba e de tempo. Então, como você está iniciando, se você não tem tanta expertise com anúncios, com gerenciamento de campanhas, pode ser que você acabe gastando uma verba relevante e acaba perdendo um pouco de tempo, porque você gasta muito tempo ali operando, não consegue investir no público certo, na estratégia correta. Isso pode gerar um certo desperdício de verba, tá? E, obviamente, como você está trabalhando sozinho, tem menos experiência, menos bagagem, você tem menor probabilidade de ter grandes resultados. Não significa que você não possa ter, sim, você pode estudar, se aperfeiçoar, mas a chance de você ter um resultado menor acaba sendo maior. Só que se for o jeito, começa sozinho mesmo. Faz um impulsionar no Instagram, faz uma postagem específica, começa a patrocinar esses anúncios, começa a estudar, pesquisar, que você com certeza vai gerar algum resultado diferente. Tá? O segundo caminho que você pode adotar é contratar uma assessoria. Né? Qual é a vantagem de você contratar uma assessoria? Você vai ter maior investimento, obviamente, você vai pagar para que alguém gerencie tudo isso para você, mas você vai ter a baixa necessidade de investir em aprendizado, então você não precisa ficar indo atrás muitas vezes de 10 cursos, de 10 coisas ao mesmo tempo, sendo que você poderia estar dando atenção aos teus serviços, pensando no melhor serviço para o teu cliente, pensando na tua empresa e deixando essa parte para a assessoria. Uma outra vantagem de você contratar uma assessoria é o menor risco de desperdício de verba e de tempo. Então, enquanto você tem ali talvez 1 ano ou 6 meses tentando aprender, quebrando a cabeça, uma assessoria como a gente, por exemplo, nós temos mais de 5 anos já quebrando a cabeça com isso. Então, assim, já tem muito erro que a gente já fez, tem muita coisa que a gente poderia evitar se você conseguisse, por exemplo, contratar uma assessoria e isso acaba aumentando a probabilidade de você ter melhores resultados, tá? Então, em ambos os cenários, você consegue trilhar. Sugiro que, se você tiver condições, você possa, de fato, adotar o caminho número 2, que é de conseguir uma estratégia digital, contratar uma assessoria que, de fato, possa te dar esse apoio.
Vamos agora para o segundo pilar, né? O que que acontece? Não adianta também você começar a fazer as coisas na internet de forma aleatória, tá? Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês sobre planejamento, vou abrir aqui para vocês nessa aula como funciona o planejamento estratégico para você conseguir atingir um determinado faturamento de vendas e quanto você vai precisar investir em média para que isso aconteça. Porque você precisa planejar, não faz sentido você sair investindo o seu dinheiro de forma aleatória, porque muitas vezes você, se o resultado for bom, você não vai conseguir medir, se for ruim também não, você não vai conseguir saber para onde está indo o teu dinheiro, para onde a tua empresa está indo. Então, Aleph, como que eu faço para planejar como que é feito um planejamento para a gente atingir um determinado faturamento e como que a gente consegue prever um determinado resultado de venda baseado nessa meta, né? Vamos comigo aqui. Eu fiz uma projeção desse planejamento aqui com uma meta de R$ 10.000 e um ticket médio de 500. Vamos supor que você tem, isso aqui são dados aleatórios, é só para você ter uma noção, tá? Então, a meta é faturar R$ 10.000. Se o seu ticket médio é R$ 500, ou seja, tem clientes que pagam um serviço de 800, outros pagam 1.000, outros pagam 700, outros pagam 300. Na média, eles acabam deixando um ticket médio de R$ 500 aí. Então, se o teu ticket médio é R$ 500, você vai precisar fazer 20 vendas no mês para atingir essa meta de 10.000, ou seja, 5 vendas por semana. Então, aqui a gente sai da meta macro, que é a 10.000 de faturamento, para uma meta mais micro, mais específica, que é de 5 vendas por semana. Então, você já tem um norte. Existem dois pilares muito importantes do planejamento, que é o teu custo por lead e a taxa de conversão. Você que já sabe isso, maravilha, mas se você não sabe o que é o custo por lead, basicamente se você imagina que você patrocinou, você pagou R$ 60 de anúncio e desses R$ 60, 10 pessoas entraram em contato com a tua empresa procurando pelos teus serviços. Então isso significa que você pagou em média R$ 6 por cada cliente interessado, certo? Esse é o chamado custo por lead. O que é a taxa de conversão? A taxa de conversão a partir do momento que esses leads chegaram para você, de cada 100 pessoas que estão chegando, você está vendendo para quantas? Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei uma taxa de 10%, ou seja, a cada 100 pessoas que chegam, o seu alvo vai ser vender para 10%. Tem empresa que já tem isso definido e tem empresa que vai precisar construir uma estratégia para ver qual é a métrica que consegue alcançar, tá? Quando você define esses dois pontos aqui, no caso, esse custo por lead de R$ 6 e uma taxa de conversão de 10%, isso já dá a previsibilidade de quantos leads você vai precisar atrair no mês. Então, nesse caso aqui, 200. Se você atrair 200 leads no mês, né, a gente faz isso aí, com 200 leads no mês, você vendendo apenas para 10% desses leads que entraram em contato no teu WhatsApp, por exemplo, você atingiu a meta de 20 vendas. Perfeito. Ou seja, 50 pessoas chamando no teu WhatsApp por dia, essa é a meta. Ok? A partir do momento que você já tem uma previsibilidade de quantos leads vão precisar chegar no teu WhatsApp para conseguir atingir essa meta de vendas, é só você multiplicar agora a quantidade de leads vezes o custo por lead atual, que no caso é de R$ 6, tá? Então, 200 vezes 6 dá uma previsão de investimento em anúncio de R$ 1.200 por mês, ou seja, R$ 300 por semana, R$ 38 por dia, é o que você vai investir, uma previsão que você tem para conseguir atingir esse resultado. Obviamente, esses dados eles vão precisar ser acompanhados, né? Aqui a gente costuma acompanhar todos os dias. Então, todos os nossos clientes enviam para a gente a quantidade de leads que chegaram por dia, quantos fechamentos tiveram, desses leads que entraram em contato, quantos engajaram, quantos ficaram sem responder você, para a gente entender a qualificação. Então, a cada janela de 10 dias, a gente vai medir para ver qual foi o retorno do investimento que teve ali, tá? Então, vamos conferir qual seria o seu resultado se esse cenário acontecesse e se mantesse, tá?
R$ 1.200 no mês, então, considerando que você tem, por exemplo, uma margem de 50% de lucro, pode ser maior, pode ser menor, né? Estou colocando aqui só a nível de exemplo, você teria no final da operação um lucro de 50%. Então, R$ 5 ou R$ 5.000 seria o teu lucro da operação. Quando você tira os R$ 1.200, o resultado final fica 3.800. Então, vamos conferir aqui qual foi o seu ROI. Você colocou R$ 1.200 na tua máquina de vendas e ela voltou 3 vezes mais do que você investiu. Um retorno acima de 2 no mercado digital já é bom. 3, então, 4, nossa, espetacular. Você está colocando R$ 1, R$ 1.000 na máquina e está te voltando 3, muitas vezes 4, R$ 5.000 no final da operação. Então, qual que é o teu desafio e o nosso desafio aqui como assessoria também? É validar isso ao longo da jornada, porque às vezes você pode acertar isso numa semana, num mês isolado, mas manter a consistência disso ao longo da jornada é fundamental para você sentir segurança e investindo cada vez mais para que você obtenha cada vez mais faturamento. É isso que vai fazer a diferença. Então não saia fazendo as suas ações na internet de qualquer forma. Se você tem condições de ter uma assessoria, maravilha, mas se você não tem, pelo menos defina algumas metas e faça uma projeção para que você não faça o seu investimento de forma aleatória, tá bom? Terceiro ponto, né? Vamos aqui para a conversão. Depois que você, o que é a conversão? Quando você faz esses anúncios, né? Se você for iniciar uma campanha dentro do Facebook, do Instagram, das redes sociais, você vai precisar direcionar essa pessoa para algum canal, ou para o WhatsApp, ou para o teu direct, ou para um formulário de captura onde você vai pegar lá o nome, telefone e e-mail dela, por exemplo, ou a tua conversão pode ser o quê? Um seguidor. Você pode ter um objetivo de campanha de gerar X seguidores para que a partir desse volume de seguidores você consiga mais cliques na bio e, consequentemente, mais serviços agendados, tá? Então, é sempre importante você pensar no objetivo de conversão que você quer. Então, às vezes, para você vai fazer mais sentido no WhatsApp. Só que dependendo da estratégia que você elaborar, nem sempre o WhatsApp vai ser a maneira mais ideal. Às vezes vai fazer sentido você direcionar o teu cliente primeiro para o site, para que ele possa conhecer a tua empresa, conhecer a tua clínica, ver alguns cases que você já tem de serviço, para só depois se cadastrar no formulário, ou então falar no WhatsApp. Então, cuidado com o canal, cuidado para você não fazer as campanhas de forma aleatória, para que você, de fato, tenha conversões específicas. Essas conversões precisam ser medidas diariamente, beleza? Então, tome cuidado quanto a essa questão de conversão. Se você não está acostumada sobre esse termo, conversão é para onde essa pessoa está indo, para qual é o próximo passo que ela está dando. Se ela caiu no WhatsApp, ela converteu no WhatsApp. Se ela caiu no seu direct, ela converteu no direct. Tá? E aí sucessivamente. E o quarto e último pilar dessa aula aqui, que eu queria evidenciar para vocês, é em relação ao relacionamento. Tá? Aqui eu coloquei uma frase que é uma premissa geral no mundo das vendas. As pessoas adoram comprar, mas odeiam que venda para elas. Você concorda com isso? Não sei você, mas eu adoro comprar. Se eu tivesse condição, eu tivesse possibilidade, acho que eu passava o dia comprando, né? É uma coisa maravilhosa, só que não funciona dessa forma. Então, o que essa frase quer dizer? As pessoas elas querem comprar o teu serviço, só que elas acham chato aquela pessoa que é insistente, que fica enchendo o saco, perguntando simplesmente todo dia se ela vai comprar, forçando a barra. Experiência de relacionamento, depois de todo o trabalho que você fez para trazer esse lead, converter esse lead nesses canais que a gente conversou aqui, agora é a hora de se relacionar com elas. Nessa fase, se você pecar, você atrapalha todo o trabalho que foi criado. Então você pagou lá R$ 6 pelo lead, a pessoa entrou em contato contigo no WhatsApp, começou a trocar uma ideia, você começou a conversar com ela, mas parece que o atendimento não fluiu. No outro dia, você simplesmente só fica perguntando para ela: e aí, vamos fechar? E aí, você vai agendar o visita? Você vai agendar o seu serviço? Você fica forçando a barra até que você acaba perdendo aquela cliente, tá? Então, eu vou te passar aqui 3 pilares importantes dessa fase de relacionamento para que você se organize aí, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa,
qual é o ciclo de vendas do serviço que você vende aí, né? Da tua clínica. Normal, o que é o ciclo de vendas? Quando a pessoa entra em contato contigo, normalmente ela demora quanto tempo para fazer o agendamento? Seja uma avaliação gratuita, seja aí na tua clínica, ela demora. Tem pessoas que demoram 2 dias, uma semana, 15 dias, tem gente que leva até 30 dias. Qual é o ciclo de vendas? Por exemplo, no ramo imobiliário, às vezes um corretor de imóveis entra em contato com o cliente no mês um e o cara vai fechar só no mês 6. Isso é normal. Mas você precisa pensar no teu contexto, aí, da tua clínica. Quanto tempo normalmente faz sentido ficar mantendo um contato ativo com o cliente para que ele, de fato, venha a se converter como cliente, né? Fechar a venda. É 3 dias, 7 dias, 15 dias? Então, baseado nesse tempo de ciclo de venda, se for, por exemplo, na tua clínica, você observa que as pessoas que entram em contato fecham durante 15 dias ou 7 dias, vai. Então, as pessoas que normalmente decidem, elas vêm no período de 7 dias. Então, você pode desenvolver uma cadência de comunicação de 7 dias com ela. Então, quando ela fizer o atendimento lá, se ela comprar no primeiro dia, se ela já agendar, maravilha. Mas se ela não agendar, você vai ter uma cadência, você vai ter uma agenda de quantas vezes você vai se comunicar com ela até você parar de falar com ela para você não ser chata, né? Para você não ter um atendimento que acabe estrangulando aquela tua cliente. Então vamos supor, você fez contato no primeiro dia, o cliente não agendou, dá um pulo no outro dia, quando for no terceiro dia, manda uma nova mensagem para ela. Mas não manda mensagem do tipo, e aí, vamos fazer o agendamento? E aí, vai querer agendar? E aí, vamos fechar? Não, você precisa ter um conteúdo relevante para ela. Você pode mandar o antes e o depois de um serviço que você já fez. Você pode compartilhar com ela um depoimento que você tem. Você pode compartilhar com ela os diferenciais do seu produto, possíveis promoções. Então, defina um conteúdo que seja valoroso para aquela pessoa ter ali no terceiro dia, no quinto dia, no sétimo dia. Então, a ideia da cadência é que você compartilhe, gere valor com conteúdos relevantes para que essa pessoa vá percebendo os valores da tua empresa e fique cada vez com mais desejo de fechar. Então, a cada comunicação que você tiver com ela, ela vai lembrar de novo de você, né? Ela gosta de comprar, só que, sei lá, não está com dinheiro no momento, está pensando, está em dúvida em relação a alguma coisa, e aquela tua mensagem pode justamente clarear essa dúvida que ela tinha na cabeça, essa insegurança que ela tinha. Às vezes você manda um depoimento de uma cliente, destrava a insegurança que ela estava ali na tua empresa. Já se você fica toda hora, e aí, vamos fechar? E aí, vai comprar? E aí, simplesmente você não consegue identificar o porquê que aquela pessoa não está comprando e acaba que a pessoa não te responde mais. Muitas vezes ela pode até te bloquear no WhatsApp, entendeu? Então, qual o ciclo de vendas? Desenvolve a cadência para 7 dias, estabelece. Após 7 dias, dá um time, dá um tempo ali de mais 7 dias e só volta a falar com uma pessoa, por exemplo, 15 dias depois ou 30 dias depois. Se você acha que o teu ciclo de vendas é maior, é 30 dias, então estabelece, faz uma alternância de dias para você fazer novos pontos de relacionamento com essa pessoa e quando finalizar a tua cadência de 30 dias, dá um tempo até voltar novamente a fazer contato com essa pessoa. Então isso é importante para você para esse cliente ter uma experiência de atendimento relevante e justamente para você fazer o que tem aqui no terceiro pilar, que é gerar valor. Você não precisa ficar implorando a venda. Se você está transmitindo valor, se o cliente está percebendo valor no teu serviço, ele está toda hora acompanhando o seu conteúdo, seja pelo Instagram, seja pelos contatos que você está fazendo com ele, quando ele tiver decidido a comprar, pode ficar em paz que ele vai te chamar. O teu papel é ajudar ele, é ajudar ela a tomar a decisão de forma rápida. Mas não é perguntando se ela vai comprar que você vai ajudar muitas vezes. Embora muitas das vezes você pode captar um feedback, se ela quer fazer o agendamento naquele momento, mas o ideal é que você não fique focada nisso. Compartilhe conteúdo, insights, dicas sobre, por exemplo, se você vende serviço de limpeza de pele, você pode compartilhar 5 problemas muito comuns, 5 cuidados importantes que precisam
ser considerados antes de fazer uma limpeza de pele. Se você atende aí, por exemplo, a parte capilar, você pode falar de cuidados que são relevantes para isso. Você atende depilação, você pode gerar bastante conteúdo sobre esses temas, com dicas, com problemas frequentes e como contornar esses problemas. Enfim, foca em gerar valor e você vai ter que implorar menos a venda, você vai ver que a venda vai acontecer de forma mais natural. Tá? Então, se você pegar aqui e realmente aplicar essa metodologia, esse processo de relacionamento com os teus clientes, você vai fazer a tua estratégia digital valer a pena, porque senão todo o trabalho construído, seja por você ou seja por a assessoria contratada, vai por água abaixo. Beleza? Então, se você quiser, se você precisa de algum acompanhamento melhor, eu vou dar a possibilidade, né? Obviamente, quando a gente fala em estratégia de venda, existem várias nuances do teu negócio que é importante a gente salientar, que é importante a gente conhecer. Então, se você chegou até o final dessa aula, eu vou te dar a possibilidade de ter acesso a uma consultoria 100% gratuita, né? Comigo ou com algum especialista do meu time, né, personalizada para o teu negócio. Então a gente vai te mandar um link, vamos fazer uma videoconferência onde a gente vai analisar o teu negócio, conhecer um pouco as tuas metas de faturamento, conhecer um pouco as nuances dos teus serviços e te dar uma direção de execução do que você precisa fazer de fato para conseguir ganhar, para conseguir desenvolver uma máquina de vendas. Então, se você quiser ter acesso, você vai ter aqui abaixo, né, você vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, ou em algum lugar de algum lugar onde você está assistindo essa aula, um botão abaixo, enfim, procura um botão aí com um link de agendamento, você vai clicar, coloca os teus dados e já seleciona o melhor dia e horário para você ter acesso a essa consultoria. Eu tenho certeza que pode ser um divisor de águas na vida financeira do teu negócio, tá bom? Foi um prazer, né? Espero que de alguma forma essa aula tenha startado novos insights, projetado um norte para você seguir e que você de fato aplique no teu negócio. Tá? Se você aplicar pelo menos 10% dos insights que você teve ao longo dessa aula aqui, eu tenho certeza que a tua agenda vai ficar muito mais interessante, você vai conseguir vender muito mais aí na tua clínica. Tá bom? Segue lá no Instagram e a gente se fala, a gente se vê na próxima aula. Grande abraço. Valeu!